A paz do Senhor, irmãos, que tenhamos uma boa noite, um bom fim de domingo, na presença de Deus, em nome de Jesus, que possamos ter uma boa palavra essa noite. Nos propomos essa noite de trazer uma palavra para o coração dos irmãos, de todos aqueles aonde esse vídeo, esse áudio chegar, que de alguma forma possa trazer algum proveito, algum benefício para você, para a sua família. E se você achar válido, achar necessário, importante, compartilhe com alguém que você realmente vê que precisa de ouvir essa palavra. Que Deus realmente possa estar conosco nesse momento. Jesus, ele fez uma promessa para os seus discípulos. No livro de Mateus, capítulo 28, ele disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tem uma coisa que Jesus faz, e com perfeição, é cumprir as suas promessas. E essa foi uma promessa que nós cristãos não podemos esquecer. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu creio que ele está conosco no dia de hoje. Jesus, no meio de uma pandemia de coronavírus, de dificuldades financeiras, de crises políticas, de crises institucionais, de crises religiosas, crises familiares, Jesus está conosco, porque ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, certo da presença dele, nós vamos falar de Deus na presença de Deus, porque assim os apóstolos disseram: devemos falar de Deus na presença de Deus. Vamos essa noite propor falar de um assunto que o tema dessa palavra é uma palavra para acalmar o nosso coração, uma palavra que acalma o coração. Vamos pegar um texto do livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A Bíblia diz assim: a solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu lendo esse texto há uns dias atrás, isso me fez pensar um pouco sobre a solicitude do coração do homem, as preocupações do coração do homem. Em outras traduções, a palavra diz as ansiedades, as preocupações abatem o semblante do homem. As preocupações da sua vida, as minhas preocupações, elas abatem o nosso semblante. Já viu quando você vê uma pessoa que está com o semblante fechado, choroso, triste, deprimida? Isso às vezes pode ser um problema na alma, no coração, que a pessoa está com aquela preocupação, com uma ansiedade dentro de si, e isso causa o quê? Um abatimento na face. Isso é comum nós observarmos no dia de hoje, que as pessoas, nós estamos envolvidos em tantos problemas. A nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela está envolvida em tantos problemas, em tantas crises. Coronavírus é apenas mais uma crise que nós estamos vivendo. Mas vivemos outras crises muito mais graves do que coronavírus. Vivemos uma crise familiar, onde as famílias não conseguem mais se ajustar, as famílias não conseguem mais resolver os seus problemas internos, crises gravíssimas. É comum no mundo que nós vivemos hoje, no ano de 2020, é comum quando as famílias, elas têm os problemas, os casais têm os seus problemas, é natural hoje os casais se separarem por pequenas coisas, porque já não há mais um consenso de resolver os seus problemas juntos, não tem mais esse consenso. Então isso é uma crise.
crises familiares, onde os pais perderam o controle dos filhos. Os pais perderam os filhos para as drogas, para a prostituição, para o mundo. E os lares estão divididos. Hoje em dia, milhares de famílias, talvez a sua família é uma família que está dividida. Talvez todos vivem na mesma casa, pai, mãe e filhos, mas o lar está dividido. Já não andam mais todos para a mesma direção. São crises. E essa crise, ela é muito pior do que uma pandemia. Ela é muito pior. Vivemos uma crise política, onde os partidos, os políticos não conseguem falar a mesma língua, e isso a sociedade paga por isso. Então são crises que nós vivemos. E nós estamos cercados de más notícias. Estamos cercados de más notícias. Hoje, quando você liga um aparelho de televisão, você navega na internet, você olha, escuta um rádio, alguma propaganda, algum comentário, as notícias, elas são deprimentes. As notícias que nós temos hoje, elas só nos jogam para baixo. A Bíblia diz, como no livro de Provérbios, que a solicitude do coração do homem, as preocupações do seu coração te abate. A preocupação, quantos empresários hoje estão abatidos com as preocupações do coração? Estamos andando hoje com a cabeça baixa, porque estamos vivendo um tempo de dificuldade. E dificuldades que nunca imaginávamos que iríamos viver. Julgávamos ser o século mais evoluído de todos os outros. De fato, temos evoluções que outros nunca tiveram. Mas chegamos numa situação onde é que talvez outros nunca tiveram. Não conseguimos mais resolver os nossos pequenos problemas, porque estamos hoje confinados. Existe uma frase que está na moda, estamos preparando para viver o novo. O novo. Mas esse novo que as pessoas estão dizendo que vamos viver, nem elas mesmas sabem como será. Nós não sabemos como o novo será. Mas a Bíblia diz que nada é novo. Tudo que é um dia já foi. E quando a Bíblia diz que nada é novo, ela está dizendo que os problemas do homem, o que abate o homem, são as mesmas coisas que abatem. A solicitude, as preocupações. Hoje em dia as pessoas, nós temos desenvolvido problemas no nosso corpo, problemas de saúde, devido a problemas da alma, a preocupações da alma. Mas como assim? O salmista, ele diz assim no livro de Salmos 73, versículo 21, ele fala assim, olha, o meu coração se azedou. Quando ele está falando do coração, ele está falando da alma, ele não está falando desse órgão que bombeia o sangue, ele está falando, minha alma se azedou, sinto picadas nos meus rins. O problema da alma dele transferiu um problema para os seus rins. Os problemas da nossa alma, elas são refletidas no nosso corpo. Quantas pessoas hoje, talvez você conhece, talvez você é uma dessas pessoas, que tem dependido de remédios, que você depende hoje de psicólogos, de terapias, para que você tente melhorar a sua autoestima, porque a sua alma, o seu espírito está abatido de tantas más notícias que ouvimos. Meus irmãos, a mídia, ela deposita, eles têm descarregado em nós
tantas más notícias e isso tem prejudicado a nossa vida. Um conselho hoje que eu poderia te dar, eu posso te dar, é tape os seus ouvidos para as más notícias. Notícias que eu e você não podemos resolver, não podemos fazer nada, mas ficamos absorvendo tudo aquilo que ouvimos. Absorvemos, ouvimos tudo. Queremos estar bem informados sobre todos os assuntos. E isso faz com que o nosso espírito se abate. Isso faz com que nossa alma se abate. O nosso coração azeda, a nossa alma fica azeda e isso gera problemas no nosso corpo. Pessoas estão depressivas. Quantas pessoas hoje existem no nosso tempo que estão confinadas dentro das suas casas, estão com medo de sair na rua, medo, pânico, estão instaurando pânico na sociedade. Pânico, as pessoas estão em pânico. Por quê? Porque as preocupações do coração abatem o homem. A Bíblia é o livro mais atual que existe. A Bíblia nunca se desatualiza. Você pode ser um homem estudioso, uma mulher estudiosa, você pode ver que livros, documentários, coisas do passado, já vieram outros livros que atualizaram aquilo, melhoraram aquilo que foi dito, ou refutaram algumas teses do passado, mas a Bíblia não. A Bíblia é sempre atual. A Bíblia é sempre a mesma. Ela tem remédio para todas as gerações. A palavra de Deus, ela vem trabalhando no homem desde o princípio até hoje. É a mesma palavra. É a mesma palavra. É um livro atual, é um livro dinâmico. Por isso o livro de Provérbios nos diz que as preocupações do seu coração, ela tem te abatido. Só que eu não quero falar sobre as suas preocupações. Porque preocupações você já tem tido as suas e já tem tido tantas outras que você tem ouvido e visto nos meios de comunicações. Mas o restante do versículo ele diz assim: mas uma boa palavra alegra o homem. Então eu quero essa noite te dar uma boa palavra. A Bíblia, ela tem uma boa palavra para você e para mim. A Bíblia é um livro que ele é cheio e carregado de boas palavras. Certa vez, Jesus, ele disse, ele emparelhou os seus discípulos e ele estava fazendo a cerimônia de lava-pés. E o apóstolo Pedro disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Pedro disse: o Senhor não pode lavar os meus pés. Jesus disse assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro disse: Senhor, então não lave só os pés, lave a minha cabeça, lave todo o meu corpo. Mas Jesus disse: não, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Eu quero dizer, meu irmão, que a palavra de Deus, ela limpa o seu coração. A palavra de Deus é capaz de limpar a sua vida. A palavra de Deus é um remédio. A palavra de Deus é um remédio que o homem precisa. Se tem uma coisa capaz de curar a vida, a alma do ser humano, chama-se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje em dia, irmãos, muitos cristãos, muitos homens têm deixado a Bíblia de lado. Quantos de nós temos uma Bíblia aberta nas nossas estantes, nossa mesa, mas não temos o tempo, a hombridade de debruçar naquele livro e escutar o que ele tem para nos dizer? Não adianta eu e você ficarmos compartilhando mensagens que pegamos. Eu escuto a mensagem: olha que mensagem boa, olha que isso, olha que coisa boa que eu ouvi. Não adianta, você tem que colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta ouvir. Se tem uma coisa que essa geração atual tem tido a oportunidade, é ouvir. Nós temos ouvido a palavra de Deus constantemente.
A palavra de Deus é falada para mim, para você, durante 24 horas por dia. Você vai num canal, no Facebook, no YouTube, aonde você quiser, numa igreja, num rádio, numa televisão, você ouve. Mas o que falta é prática. Não temos praticado. Não temos praticado. Hoje em dia existem crentes, cristãos, pessoas, evangélicos, pessoas que professam uma fé, suicidando, tirando a sua vida. Crentes depressivos, atolados numa depressão. Desculpa, meu irmão. O que está faltando dentro de nós é uma dose da palavra. É uma dose maior da palavra. Não adianta você ir pegar a sua Bíblia, ir para uma igreja, ser um religioso, se você não pegar a palavra de Deus e pôr em prática. Oh, como é maravilhoso você debruçar diante desse livro e você ouvir Deus falar com você. Alguma vez, você debruçado nesse livro, você já saiu lágrimas dos seus olhos? Será que você precisa de uma música? Será que você precisa de uma música para fazer você chorar diante da palavra? Você precisa? Quantas pessoas precisam de ouvir uma música? Mas o simples fato de você ler nesse livro, isso já deve ter um poder para extrair de você um sentimento, uma emoção, lágrimas dos nossos olhos precisam de brotar. Porque essa palavra é capaz de mudar a nossa vida. A Bíblia diz que uma boa palavra alegra. E se tem uma coisa boa para alegrar o homem, é a palavra de Deus. Jesus, ele disse: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Essas palavras têm poder para entrar na vida do homem, no coração do homem, e trazer vida onde tem morte. Existe um poder nessa palavra, irmãos, que nós não imaginamos. A Bíblia diz que os céus e a terra foram criados por meio da palavra de Deus. É como se Deus não usou as suas mãos, Deus usou apenas a sua palavra. Certa vez um centurião, ele pediu a Jesus para que curasse o seu servo, e Jesus se dispôs a ir. E o centurião, ele cria na palavra. Ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga apenas uma palavra. Diga uma palavra em direção ao meu servo, que ele será curado. A palavra de Deus é capaz de curar as suas dores. A palavra de Deus é capaz de resolver os conflitos na sua família. Mas o problema é que nós não cremos. Quando Jesus estava caminhando para Emaús, tinha 2 discípulos caminhando para Emaús, Jesus morreu e 2 discípulos foram embora para suas casas desiludidos, porque o mestre havia morrido. Mas Jesus se pôs ao caminho junto com eles e foi conversando com eles durante um período, um percurso, e quando eles chegaram nas suas casas, Jesus fez menção de ir embora. E eles disseram: fique conosco, Senhor. E Jesus entrou na casa, e lá Jesus continuou a conversa com eles, e Jesus disse para eles: ó homens tardios em crer. Vocês demoram a acreditar, vocês demoram a crer, vocês demoram muito. Irmãos, nós estamos demorando a crer na palavra de Deus, estamos perdendo nosso tempo com notícias que só tem trago para você abatimento na sua alma. As pessoas ficam olhando a televisão 24 horas por dia. Morreu 20 mil, morreu 50 mil, morreu 60 mil. O Brasil agora tem 70 mil mortos, 2 milhões de infectados. O que será de mim? O que será? O que será? O que será? O que será? E aí? Isso traz um abatimento. Sendo que a palavra de Deus é um livro atual. É um livro que está aqui para trazer vida para você, para alegrar a sua vida, alegrar o seu espírito. Pare de ficar ouvindo essas notícias. Pare de ficar trazendo para dentro da sua casa, para ouvir dos seus filhos, para ouvir da sua família, para dentro do seu coração, essas coisas que só te abatem. É momento de nós confiarmos em Deus.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 em diante, a Bíblia diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, estejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, virvamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Esta é uma boa palavra. Nós, irmãos, não estamos em trevas. Nós não estamos em trevas. Será que você pode dizer que você não está em trevas? Será que você pode dizer que você está na luz? Para que aquele dia não te pegue de surpresa? O homem que tem a sua vida firmado na palavra de Deus, o homem que tem a sua fé em Jesus Cristo e na sua palavra, você acha que esse homem está abalado com o coronavírus? Não está abalado. Ele não se assusta com más notícias. A Bíblia diz que o justo não teme a más notícia. O justo não tem medo de más notícias, porque a sua fé não está firmada nas coisas dessa vida. A minha fé e a sua fé não deve estar firmada nesta vida. O apóstolo Paulo diz: nós não estamos em trevas, o mundo está em trevas, mas nós não estamos em trevas. Todos, porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. O apóstolo Paulo disse que aqueles que embebedam, o ladrão, ele rouba à noite. Os que bebem, bebem à noite. Mas nós não estamos de noite para embebedar, para roubar, para dormir. Nós vivemos no dia. Estamos em dia. Nós somos filhos do dia, não filhos da noite. Sejamos sóbrios, vigilantes, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo o capacete da esperança. O que está na sua mente? O que está no seu coração? Qual que é o seu medo, o seu temor? Eu tenho medo de pegar coronavírus, eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo. A Bíblia diz que o cristão, ele tem o seu capacete da esperança na salvação, meu irmão. Você precisa de alimentar o seu espírito com uma boa palavra para o seu corpo, para o seu rosto se alegrar. Para se alegrar. É possível se alegrar neste tempo. Nós podemos viver dias felizes em tempos de crise, sim, porque a nossa vida não está firmada nas coisas que vemos. A Bíblia diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Se você estiver andando por vista, realmente você está em grave crise. Você está em sérios problemas. Mas se você não vive por vista, se você vive por fé, não é o coronavírus, não é as crises que se movem nesse mundo que vai te abalar. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou nós para a ira. Mas a Bíblia diz que Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Nós temos que adquirir a nossa salvação. Isso é uma boa palavra. O apóstolo Paulo fala assim, olha, exortai-vos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
Ao invés de você ficar mandando mensagem para o irmão, já morreu 70 mil, já morreu 50, já morreu 100, já morreu 600 mil no mundo. Passe a consolar os irmãos com as palavras de Deus. Jesus voltará. Estejais pronto, que estejamos prontos para o dia da volta do Senhor. Quantos de nós já deixamos de crer na volta de Jesus Cristo? Quantos? Tudo isso que tem acontecido no mundo é motivo de nós nos alegrarmos. Jesus falou assim, olha, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Quando você ver essas coisas acontecendo, é momento de nós olharmos para cima e não olhar para baixo. Pare de olhar para baixo. Pare de olhar para a mídia, pare de olhar para os hospitais cheios, olhe para cima. É hora de você olhar para a palavra de Deus e extrair dela o que ela pode te dar. É momento de nós extrairmos da palavra de Deus as boas palavras que elas podem nos dar. Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 21, ele fala assim, olha, não estejais inquietos, não deixai que o seu coração se sobrecarregue com as coisas, com os cuidados dessa vida. Não deixe o seu coração, não deixe a sua alma se abater com os cuidados dessa vida. Não deixa, Jesus falou, não deixa, toma cuidado. E quantos de nós cristãos estamos com o coração carregados com as preocupações dessa vida? O que será de mim? O que será de mim, irmão? É hora de nós termos fé, confiança em Deus. Confiança. Para encerrarmos essa mensagem, eu quero ler com os irmãos no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. A Bíblia diz assim, 38 ao 40. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Não poderia deixar de terminar essa mensagem dizendo para você que nós temos uma boa palavra de salvação, mas essa salvação ela precisa ser adquirida. O apóstolo Pedro, ele disse, se você, meu irmão, não arrependeu dos seus pecados, e se você não tem o nome de Jesus Cristo na sua vida, eu te dou um caminho esta noite. A Bíblia diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz assim, olha, porque essa promessa é para vós, para os seus filhos, para os que estão perto, para os que estão longe e para todos quanto o nosso Deus chamar. E o apóstolo Pedro exortava eles e dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, o único meio de nós nos salvarmos dessa geração perversa é aceitar a Jesus Cristo e as condições que Ele nos impôs para a salvação. E o primeiro passo no cristão é arrepender dos seus pecados e serem batizados em nome de Jesus e receber o Espírito Santo e viver uma vida nova. Essa promessa é para você, para os seus filhos, para a sua família. Tem muitas coisas boas para se viver. Esqueça de coronavírus, viva coisas boas. Deus tem coisas maravilhosas para nós nesse tempo de crise. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é coisas novas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, a Bíblia fala assim, olha, eis que coisas novas, eis que eu faço nova todas as coisas. Deus é capaz de fazer nova todas as coisas. Deus não se abala com más notícias, Deus não se abala com crise, porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer é mudar situações.
O primeiro passo que nós precisamos, meu irmão, é arrepender dos nossos pecados. Não engane a você mesmo. Não adianta você não pode enganar você mesmo. É hora de você receber Jesus na sua vida, na sua casa. Ser batizado em nome de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. A Bíblia diz, filhinhos, os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Nós fomos perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. É por causa dele. A promessa do Espírito Santo é para você, é para mim, é para os seus filhos. Viva isto. Isto é uma palavra capaz de alegrar. Você pode levantar em tempos de crise, em tempos de dificuldade e alegrar, porque Deus tem uma boa palavra para você. Sempre Ele terá. Sempre. Até mesmo as exortações de Deus são boas palavras. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. As exortações de Deus são boas palavras. Que essa noite você possa refletir nessa palavra e que ela possa trazer um pouco de esperança para você e para sua família em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Existe muito mais boas notícias do que más notícias. Deus é capaz de fazer muito mais para você do que o mundo tem feito contra você. Deus é poderoso para isso. Mas é preciso nós aceitarmos as condições do Senhor. É preciso nós mergulharmos nesse livro, mergulharmos, ouvir, ler, entender e debruçar diante dele e falar, Senhor, fala comigo, Senhor, abre o meu entendimento, eu quero compreender as tuas escrituras. É preciso debruçar e é preciso viver o que estamos lendo, o que estamos ouvindo. Que você tenha uma boa noite, um bom início de semana, que essa segunda-feira que está entrando para você, para mim, para nós, que tenhamos uma boa semana em nome de Jesus, que Deus possa responder às suas orações e que você possa ouvir a voz de Deus e você possa pôr em prática tudo aquilo que Deus tem falado contigo nesses últimos dias. Que você tenha paz, saúde e o mais importante, tema ao Senhor, ouve os seus mandamentos e os guarde. Em nome de Jesus, que a paz de Deus esteja no seu coração. Amém.